Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Na aula de hoje, nós iremos corrigir a nossa atividade, tá? Que foi deixada para casa, página 227, 228 e 229. Vamos começar pela questão 1. Complete as frases corretamente utilizando as palavras maior ou menor. Quanto maior é a espessura do condutor, menor é sua resistência elétrica. Quanto maior é a resistência elétrica em um condutor, menor é a corrente elétrica no circuito. Em um circuito elétrico com resistência elétrica constante, segundo a lei de Ohm, quanto maior é a tensão elétrica, maior é a corrente elétrica. Quanto menor é o comprimento do fio condutor, menor é a resistência elétrica dele. E em um chuveiro elétrico ligado, em uma tensão elétrica constante, quanto maior é a sua potência elétrica, maior é a corrente elétrica. Questão 2, gente. As baterias de automóveis possuem, de forma geral, uma tensão elétrica de 12 volts, conforme ilustrado ao lado. Considerando a resistência do corpo humano, de aproximadamente 100.000, calcule em seu caderno qual seria o valor da corrente elétrica produzida por uma pessoa ao tocar nos terminais desse tipo de gerador. A corrente elétrica, gente, ela seria de 1,2 vezes 10 elevado a menos 4, tá? E aí a gente vai poder calcular. Como é que a gente faz esse cálculo? Aqui, gente, a resolução, tá? E aí a gente obtém o resultado. Continuando. Questão 3. Aparelhos e lâmpadas elétricos devem conter informações em suas embalagens e etiquetas que mostrem suas informações técnicas, como valor de tensão elétrica e de potência elétrica, conforme apresentado aqui na fotografia abaixo. E aí nós temos: qual é a tensão elétrica do refrigerador? E a gente vai lá observar qual a tensão elétrica. E aí a gente vê que o valor da tensão elétrica é de 127 volts. Qual é a sua potência elétrica? E a gente vai lá e observa que a potência é de 94 watts, tá? E aí calcule a intensidade da corrente elétrica que percorrerá esse refrigerador quando ligado. E a corrente elétrica, gente, será de aproximadamente 0,74, tá? E aqui nós temos o cálculo, a resolução desse probleminha até a gente chegar nesse conceito, tá certo? Virando a página, gente, nós temos a questão 4. O fornecedor de energia elétrica de uma determinada residência garante uma tensão média de 120 volts. Nessa residência, permanecem ligadas simultaneamente durante 20 minutos duas lâmpadas de 100 watts, uma lâmpada de 40 watts e um liquidificador de 360 watts e um aquecedor elétrico de 600 watts. Calcule o consumo de energia elétrica dessa resistência em joules durante esses 20 minutos. Então, vamos lá ao cálculo. A gente tem os dados, né? Temos todos os dados da lâmpada 1, da lâmpada 2, tá? Temos tudo que está ligado e a potência dele. Então, a gente vai calcular, transformando a unidade de medida de minuto para segundo, tá? Então, nós temos aqui esse cálculo, onde nós iremos chegar a esse resultado, certo, gente? Corrijam aí, façam aí direitinho. Dando continuidade, questão 5, gente. O chuveiro apresentado na fotografia abaixo, quando ligado na posição quente, tem uma potência de 4.800 watts, considerando que ele está conectado a uma rede de 127 volts. Responda a questões a seguir. E aí nós temos, letra A.
Quais foram as grandezas físicas citadas no enunciado dessa atividade? Vocês podem responder que foi citada a potência elétrica do chuveiro, né? E a tensão elétrica da rede a qual ele está conectado. Foram os dados que foi obtido aqui. B. Quantos joules de energia elétrica esse chuveiro transforma em energia térmica por segundo? E aí vocês vão responder que esse chuveiro ele transforma 4.800 joules de energia elétrica em energia térmica em 1 segundo, já que a sua potência é de quê? 4.800 watts. Calcule em seu caderno a intensidade da corrente elétrica quando utilizamos esse chuveiro na posição quente. E a intensidade da corrente elétrica é aproximadamente 37,8. Vamos ver o cálculo. Temos aqui, gente, ó. Temos os dados e aí a gente vai calcular, certo? D. Na posição quente, o resistor do chuveiro tem um comprimento maior que a posição morna. Converse com seus colegas sobre essa questão. E aí, vocês podem responder que não. Por quê? Na posição quente, a corrente elétrica ela deve ser maior do que a posição morna para aquecer mais o resistor e, consequentemente, esquentar mais a água. Isso exige que o valor da resistência na posição quente seja menor do que na posição morna. Logo, o comprimento do resistor na posição quente deve ser menor do que na morna, tá? Vamos para a questão 6. Calcule em seu caderno a intensidade da corrente... Desculpa, a tia estava lendo a mesma de novo. Questão 6. A fotografia ao lado apresenta um aquecedor elétrico. Considerando que para ele funcionar adequadamente é necessário estar conectado a uma tensão elétrica de 127 volts, analise a afirmativa que segue e marque um X nas que estão corretas. No aquecedor, parte da energia elétrica é transformada em energia térmica, fenômeno conhecido como efeito Joule. Certo. Se o aquecedor for ligado a uma diferença de potencial de 20 volts, é provável que o aparelho seja danificado, já que foi projetado para essa tensão, já que não foi projetado. A gente marca também. Questão 7, gente. As usinas elétricas transformam um tipo de energia em outro, e a eletricidade é transportada por meio de fios e cabos. Escreva a sequência correta no caminho percorrido pela energia elétrica, desde a sua geração até chegar às residências, enumerando os quadros em ordem crescente. E aí a gente vai enumerar. 1. Usina elétrica, hidrelétrica. 2. Subestação elevadora de tensão. 3. Linha de transmissão. 4. Subestação abaixadora de tensão. 5. Linha de distribuição. 6. Centro consumidor, tá? Questão 8, gente. Podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa considerando as principais fontes desse consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam na tabela abaixo fossem utilizados diariamente da mesma forma. Aí a tabela ela fornece aqui a potência e o tempo, tá? Do uso diário de cada aparelho. E aí nós temos um ar-condicionado, chuveiro elétrico, um freezer, geladeira e lâmpadas. E aí nós temos a potência e o tempo diário do uso desses eletrodomésticos, tá? E aí nos diz o seguinte: supondo que o mês tenha 30 dias e que o custo de 1 kWh é de 0,40 centavos, o consumo de energia elétrica mensal dessa casa é de aproximadamente 230, tá? Tia já vai mostrar o cálculo para vocês. E a 9, uma lâmpada LED que funcione com 12 volts e corrente contínua de 0,45 amperes produz a mesma quantidade de luz que uma lâmpada incandescente de 60 volts de potência.
Qual é o valor da redução de potência consumida ao substituir a lâmpada de incandescente pela de LED? Vai ser de 54,6 volts. E agora a tia vai mostrar para vocês o cálculo da questão 8 e da questão 9. Questão 8, gente. A gente vai ver de cada um deles, tá? Iniciando aqui. Temos a continuidade. A energia total consumida, então, é de... A gente vai somar, tá? Cada um deles. E aí, assim, a gente vai pegar o resultado, calcular, né, os 40 centavos e a gente obtém aqui o resultado, tá certo? E da questão 9, gente. Questão 9, a gente vai calcular também, chegando a esse valor, certo? Então, essa foi a correção da nossa atividade de hoje. Grande beijo para vocês. Corrijam direitinho e bons estudos.